Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Marco. Sou casado com a Marina, temos 2 filhos, a Gabriela e o Bernardo. Hoje ela não pôde vir aqui, teve um contratempo. Ficou em casa, mas está acompanhando o grupo pelas redes sociais. E tenho certeza que está intercedendo para este momento que nós já estamos vivendo na presença de Deus, amém? Deus é maravilhoso, né? E Ele preparou esse mês de abril recebendo o resgate. Nós viemos aqui para receber o resgate. E o tema proposto para essa noite vai muito à direção disso, do que Deus deseja fazer com cada um de nós. E o tema é: o segredo da oração é ter intimidade com Deus. Diga comigo: o segredo da oração é ter intimidade com Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis. Cada um enfrenta as suas batalhas, as suas dificuldades. E é somente através da intimidade com Deus, através da oração, que nós vamos vencer todas as dificuldades, amém? E é através da intimidade, e a intimidade com Deus, ela se dá através da nossa oração, do nosso relacionamento com Deus. E através dessa intimidade, pela força da oração, a nossa vida é transformada. A situação que nós estamos vivendo é transformada, é mudada pela força da oração. E que bonito é quando o Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova, ele vai dizer assim: tudo, e ele diz tudo é tudo, tudo pode ser mudado pela força da oração. Diga para quem está do seu lado: coragem, meu irmão, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Declare isso para ele, seja um profeta para ele nessa noite, e diz isso: tudo pode ser mudado pela força da oração. Mas é preciso ter intimidade, amém? E a intimidade, o dicionário vai dizer que é uma vida íntima, é uma vida particular, é conhecer aquilo que está dentro, é um relacionamento afetuoso, um relacionamento realizado na base da confiança. Intimidade com Deus é me lançar inteiramente nele e confiar nele, confiar na sua providência. E que bonito é quando nós olhamos ao longo da Sagrada Escritura, nós vamos vendo que homens e mulheres conseguiram chegar num alto nível de intimidade com Deus. E quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós vamos ver no capítulo 33, aonde Moisés, ele sai da tenda da sua casa, vai para uma tenda fora do acampamento, e ali ele chamou aquela tenda de tenda da oração, porque ali Deus se manifestava. E quando Moisés sai da sua casa e vai para a tenda de oração, todas as pessoas das suas casas saem, se colocam na frente de suas portas e ficam acompanhando com os olhos Moisés indo até a tenda da oração. E quando Moisés entra na tenda da oração, uma nuvem desce, e ali Deus começa a falar com Moisés. A palavra de Deus vai dizer que ele começa a se entreter com Moisés. E cada um em frente de sua casa então se prostra em adoração, porque Deus estava ali se manifestando. E aí a palavra de Deus vai dizer: o Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós compreendemos como um homem chegou num nível de relacionamento que foi capaz de conhecer os mistérios e os segredos do coração do outro. E aí é muito bonito isso, porque entreter significa gastar tempo com o outro. Deus deseja se entreter comigo e se entreter com você. Deus deseja, na verdade, se revelar a cada um de nós. E o profeta Amós, ele vai dizer assim em Amós 3:7, que o Senhor nada faz
sem antes revelar os seus segredos, os seus mistérios aos seus servos, aos seus profetas. Deus deseja se revelar a cada um de nós. E revelar significa tirar o véu, mostrar aquilo que está coberto, mostrar-se, tornar-se conhecido. Deus deseja se tornar conhecido de mim, se tornar conhecido de você. Eu não sei se você está me entendendo, mas o Deus criador de todas as coisas, o Deus, como vai dizer a palavra em Hebreus, sustenta o universo pelo poder da sua palavra. O Deus que sabe todos os fios da sua cabeça que estão contadas. O Deus que não cai uma folha da árvore sem que Ele permita. Esse Deus deseja se revelar a você, se revelar a mim. Ele deseja se tornar conhecido. E aí, é bonito quando nós olhamos para os santos da igreja, e São Padre Pio, ele vai dizer assim: o homem pode procurar Deus nos livros, mas ele só pode ser encontrado na oração. A oração é a chave do coração de Deus. A oração é a chave do coração de Deus. Não que o coração de Deus tenha uma chave, mas através da oração, através da intimidade, esse coração se sensibiliza e ele se revela a mim e a você. Mas aí eu preciso dizer algo que nós estamos vivendo na nossa sociedade, que é aquilo que nós chamamos de ativismo. E o ativismo nos leva muitas vezes a assumir tantos compromissos, a termos tantas atividades, tantas tarefas, que, irmãos, tem nos faltado tempo para aquilo que é o essencial em nossas vidas. E o essencial para a minha vida, o essencial para a tua vida, é estarmos cada vez mais na presença de Deus. O essencial para mim e para você é buscar cada vez mais a face desse Deus que se revela a cada um de nós. Por isso a oração não é um monólogo onde somente eu falo, mas a oração é um diálogo, onde eu falo e depois escuto, porque Ele se revela, amém? E quando nós estamos em intimidade, Deus fala ou não fala? Ele fala no nosso coração, Ele se revela, meu irmão e minha irmã. Deus deseja se revelar, Ele está chamando a mim e a você a cultivar a nossa vida interior, e a vida interior é permitir que Ele verdadeiramente viva em nós, de modo que nós possamos dizer igual Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Quando eu e você buscamos intimidade com Deus, irmão e irmã, através da oração, se prepare, porque a oração, em primeiro lugar, ela muda o nosso interior, e em segundo lugar, ela muda a nossa realidade, ela muda a situação que nós estamos vivendo, amém? É o que aconteceu com Tobit, é o que aconteceu com Sara. E eu quero convidar você a pegar então comigo a sua palavra em Tobias, no capítulo 3 e no versículo 20. O grupo está reduzido, então eu estou falando bem rápido, tá bom? Diga para quem está ao seu lado, Deus é assim, meu irmão. Perde tempo não. Tobias, capítulo 3, versículo 20. Já deixo a dica para você, depois na sua casa, ler a história aqui de Tobit, de Tobias, de Sara e Tobias. Vale muito a pena, uma história fantástica, onde nós vemos a providência de Deus, o agir de Deus. Não vai dar tempo de ler todas as passagens, mas depois, se você quiser mergulhar nessa intimidade com Deus, leia na sua casa, pelo menos o capítulo 3, 4, aqui 5, e vai dizer assim a palavra em Tobias 3:20, não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra
tenha certeza que sua vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá a libertação, e que se houver castigo, haverá também acesso à sua misericórdia, porque vós não comprazeis em nossa perda, após a tempestade mandais a bonança, depois das lágrimas e dos gemidos derramais a alegria. Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Versículo 24, estas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória do Deus Altíssimo, e um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobite e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir esta palavra, meus irmãos. Esse texto da palavra de Deus de Tobias 3:20 que nós acabamos de ler é um final da prece de Sara. Tobite também faz a tua prece, a tua oração a Deus. E é interessante porque Tobite, ele e Sara eram judeus, estavam na realidade do exílio, e Tobite era um homem temente a Deus, um homem caridoso, um homem de oração, um homem de profunda adoração a Deus, tanto é que era comparado até com Jó, diante da sua fidelidade com Deus. E o interessante é que um dia Tobite, ele estava debaixo de uma árvore, e em cima dele tinha um ninho de andorinha, e ali cai um cocô nos olhos de Tobite, cria uma mancha e ele fica cego. E diante desta cegueira, é interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, porque Tobite, quando ele vai orar a Deus, em primeiro lugar, ele não pede para ser curado da sua cegueira. É claro que ele desejava voltar a enxergar, mas o que mais afligia o coração de Tobite era porque a sua incapacidade de ser o provedor da sua casa. A sua mulher estava tendo que trabalhar para prover em casa. Ela ganhou um cabrito, ele desconfiou daquele cabrito, e os dois começaram a ter problemas, a discutir. E aí a sua esposa começa então a provocar, a injuriar Tobite, e ele, com a alma entristecida, ele vai, se coloca em oração e pede para que o Senhor o levasse. Ele já não queria nem mais viver diante da tristeza do teu coração. Já Sara, ela estava vivendo uma realidade diante dos matrimônios. Todo o marido que ela tinha, quando ela se casava, na noite das núpcias, o marido morria. E isso aconteceu por 7 vezes. E a palavra de Deus vai dizer que era uma espécie de demônio, e o nome do demônio era Asmodeu. Mas no primeiro momento da oração de Sara, ela não está pedindo a libertação desta realidade. O que mais afligia o coração de Sara é porque uma escrava do seu pai a estava provocando, a injuriando, dizendo que ela era uma desgraçada, que os maridos, na verdade era ela quem matava, e que ela nunca ia ter uma família, nunca ia ter filhos. Então ela, com a alma entristecida, ela chega a pensar em tirar a sua própria vida, mas ela pensa no seu pai, e moralmente ela diz: se eu fizer isso, eu vou ser motivo de injúria para o meu pai, e ele não merece isso. Então Sara volta atrás dessa decisão de tirar a sua vida, e a palavra vai dizer que os dois simultaneamente se colocam em oração. Eles vão orar, buscar a presença, buscar a intimidade com Deus. E meus irmãos, diante desse momento de oração, de entrega que eles fizeram, eu e você precisamos aprender isso para as nossas vidas, porque a primeira realidade que a oração vai mudar é o nosso interior. Nós precisamos aprender isto com a palavra de Deus, porque diante das injúrias, das tentações, das provações, das perdas, das dificuldades, das tribulações, a primeira coisa que nós temos que fazer não é nos afastar de Deus,
mas pelo contrário, nos colocarmos na presença de Deus, é estar cada vez mais ligado a Deus. E é interessante que Tobit e Sara, eles adoraram a Deus, eles não culparam a Deus pela situação que eles estavam vivendo, eles não tinham mais ninguém, eles só tinham o Senhor. Só o Senhor podia trazer para eles naquele momento o socorro que eles precisavam. Por isso, irmão, irmã, diante daquilo que você está vivendo hoje, que eu não sei o que é, a injúria, a tribulação, a dificuldade, a angústia, a tristeza talvez, que tem tomado conta do teu coração, a solução para as nossas vidas não é nos afastar de Deus, mas a solução para nós é buscar cada vez mais o Senhor, através da oração, porque a oração, repito, em primeiro lugar, vai mudar o nosso interior, vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso coração. Quando eu olho para dentro da minha personalidade e percebo os instintos que existem dentro de mim, eu confesso para vocês que eu digo, meu Deus, se eu não rezar, eu, Marcos, não consigo ficar perto de mim mesmo. Diga para quem está do seu lado, você precisa orar, meu irmão, porque senão você não vai aguentar nem com você mesmo. Porque, gente, quem não reza vira bicho, fica insuportável, nada presta, nada tá bom, só reclama, só vê coisa ruim nas coisas. E que bonito quando São Felipe Neri, ele vai dizer assim, ele nos ensina que ele diz que todas as manhãs, quando ele acordava, ele dizia assim, Senhor, segura o Felipe, porque senão até o final do dia ele estraga tudo. É o que nós devemos pedir para o Senhor, Senhor, segura o Marcos, porque senão até o final do dia eu estrago tudo. Diga para quem está ao seu lado, Deus precisa te segurar, né, meu irmão? Senão você estraga tudo, né? Senão você fala demais. Diga para quem está do seu lado, você sabe por que Deus te deu uma boca e dois ouvidos? É para você falar menos e ouvir mais, amém? A oração, ela muda o nosso interior, mas a oração também muda a realidade que nós estamos vivendo. E aí tem um santo do século atual, que ele vai dizer assim, São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, ele vai dizer assim, persevera na oração, ainda que o teu esforço pareça estéril. Eu vou repetir para você gravar, persevera na oração, ainda que o teu esforço pareça estéril. E ele continua, a oração é sempre fecunda. Diga comigo, a oração é sempre fecunda. Nós precisamos aprender isso da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, que a oração, ela é sempre fecunda. A primeira realidade que esta oração vai mudar é o nosso coração, é a nós mesmos, é o nosso interior, é a nossa vida. Foi o que aconteceu com Tobit e Sara, foi isso que eles experimentaram. Eles não experimentaram a cura de imediato. Primeiro eles oraram, foram consolados, foram fortalecidos, receberam a graça da perseverança, e na hora de Deus, no tempo de Deus, eles receberam a graça. Só que o problema é que muitas vezes nós não sabemos esperar a hora de Deus, não é verdade? Nós queremos tudo na nossa hora. Esperar o tempo de Deus não é uma coisa fácil. A oração é sempre fecunda, ainda que pareça estéril. O que eu preciso entender é que a oração que muda cada um de nós, depois ela vai mudar a situação. Só que o problema é que eu e você, nós somos limitados. E Sara, ela dizia assim no versículo 20: não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios.
O Senhor mesmo que disse: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, a minha forma de agir não é a sua forma de agir. Nós, por sermos limitados, irmãos, nós só vemos o momento, a situação agora, mas o nosso Deus, Ele vê o todo. O nosso Deus, Ele vê o princípio e o fim. Nós só vemos o momento que nós estamos sofrendo, o momento da perda, o momento da dificuldade, o momento que nada está dando certo, mas Deus, Ele vê o princípio e o fim. Deus, Ele vê o todo, e é nesse Deus que eu e você precisamos confiar, assim como Tobit e Sara confiou. Foi assim exatamente o que aconteceu na vida deles, foi isso que eles experimentaram, eles confiaram, e Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, envia o anjo Rafael. Deus dá as coordenadas, Tobit envia Tobias, junto com o anjo. Ele não sabia que era um anjo, depois o anjo vai se revelar. Eles vão nessa condução de Deus, e nessa condução de Deus, Tobias fica conhecendo Sara, o Deus que não vê o momento, o Deus que vê o todo, no tempo dele. Tobit foi curado da cegueira, Sara casou com Tobias, e ali, depois das núpcias, 3 dias em oração, aquele demônio Asmodeu, pela força da oração, foi derrotado, foi expulso. Por quê? Porque eles fizeram a vontade de Deus, porque eles não se prenderam somente no momento, mas eles confiaram no Deus que vê o todo, o Deus que vê o todo. E a igreja, ela nos ensina, no catecismo da igreja católica, no número 2744, vai dizer assim: orar é uma necessidade vital. Orar é uma necessidade vital. O que é um órgão vital? Necessário para a minha sobrevivência, amém? Se eu tirar o meu coração, eu morro. Não tem como viver sem o coração. Assim a igreja está dizendo para mim e para você que a oração é uma necessidade vital. E aí ela continua dizendo, através de São João Crisóstomo: a oração, nada se compara o valor da oração. Escuta, ela torna possível o impossível, fácil o difícil. Você está vivendo o impossível? Quer que se torne possível? Ora, meu irmão. As coisas estão difíceis, quer que fica mais fácil? Ora, meu irmão, porque Deus vai agindo. Ah, Marcos, o que é oração? Eu não sei. Como que reza? Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer que a oração é um simples elevar dos olhos para o céu. É um simples elevar dos olhos para o céu. São Gregório de Nazianzeno, ele vai dizer assim: é preciso se lembrar de Deus mais do que se respira. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Significa que quando você acordar, você pode dizer: obrigado, Deus, porque eu estou vivo. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha família. Está indo para o trabalho, obrigado, Deus, pelo meu trabalho. Obrigado por esse dia lindo. Obrigado, Deus. Vai comer, vai almoçar, obrigado por esse alimento. É lembrar de Deus. É como diz o saudoso Padre Léo, ir rezando a vida, rezando com o seu dia a dia, pensando em Deus, querendo Deus, estando em intimidade com Deus. E Santa Teresinha, para a gente terminar, para orar na presença dele, que é o Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus, um dia quando ela visitou uma cidade grande, ela chega na cidade grande, e ela vai num prédio, ela vê um elevador, e ela ficou maravilhada com o elevador, impressionada com o elevador, que pegava as pessoas embaixo, levava as pessoas em cima, pegava as pessoas em cima, trazia as pessoas embaixo. E então ela disse: a minha alma não é grande como a dos grandes santos, que como a águia consegue alçar voo e se colocar na presença de Deus. Ela não é, mas Deus, como um elevador, Ele mesmo desce até mim, e é Ele que me eleva. A oração tem esse poder
de nos colocar na presença de Deus, em intimidade com Deus. E eu quero pedir para você nesta noite, abrir totalmente o teu coração, para que nós possamos nos colocar verdadeiramente na presença de Deus, e tendo a convicção que esse Deus, Ele deseja se revelar a cada um de nós. O Deus que conhece a tua história, o Deus que conhece o teu coração, o Deus que sabe de todas as tuas dificuldades, de todas as tuas lutas, de todas as tuas lágrimas, o Deus que sabe quando você tem chorado escondido no teu quarto, se olhando no espelho, o Deus que sabe das tuas provações, o Deus que sabe das tuas angústias, das tuas tristezas, o Deus que sabe do tempo que você tem se sentido só, desamparado, mas aqui está aquele que te ama, aqui está aquele que cuida de você, mesmo você não compreendendo, Ele tem cuidado de você, Ele tem estado com você. Essa é a confiança que nós precisamos ter, de um Deus que não vê só o momento, mas vê o todo, e de uma forma que nós nunca imaginaríamos, Ele age na nossa vida. Por isso a esse Deus nós damos graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste e em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não tire o seu olhar de Jesus, olhe para Jesus, meu irmão, minha irmã. Aqui está o teu Deus, aqui está o teu Senhor, aqui está aquele que você pode abrir o teu coração e confiar verdadeiramente. Meu irmão, aqui está aquele que pode mudar o teu coração, o teu interior. Apresente a Ele agora quais são as dores da tua alma, do teu coração. Talvez assim como Tobit, que estava tendo um problema até mesmo no casamento dele, na casa dele, na família. Qual é a situação que você está vivendo, que está te afligindo dentro da tua casa? Talvez você que está à beira de um divórcio, você talvez que está vivendo o adultério, não sabe mais o que fazer, você que tem orado pelo teu marido, que está no alcoolismo, que está nas drogas, que está na prostituição, talvez um filho seu longe, que você olha e fala: eu estou perdendo o meu filho, eu estou perdendo a minha filha. Aqui está o Deus todo providente, o Deus que não vê só um momento, mas que vê o todo, o princípio e o fim. Abra o teu coração agora e peça pela tua causa, peça pela tua necessidade, peça pela tua casa, pela tua família. Talvez você, como Sara, que tem tentado um relacionamento, mas não tem dado certo. Talvez você tenta um namoro, um noivado e nunca dá certo. A pessoa te deixa, te larga, te abandona. Talvez você até fez voto secreto dizendo que nunca mais ia se relacionar com ninguém, que homem nenhum presta, que não vale nada. Diante da sua dor, renuncie agora a todo voto secreto, toda palavra de maldição que você declarou para a tua vida, e se abra ao novo, se abra a providência divina, que assim como Deus providenciou Tobias para Sara, que Ele vá providenciar para você a pessoa certa, no tempo certo, no tempo de Deus, na hora de Deus. A escrava dizia para ela que ela nunca ia ter uma família, que ela nunca ia ter filhos. As mulheres que oraram, que receberam a oração da Jéssica hoje, que sonham em ter filhos, não desista, continue apresentando, continue pedindo. Não se prenda no momento, mas se prenda a esse Deus que vê o princípio e o fim. E o Senhor me falava de algumas mulheres que compraram até mesmo sapatinho e orando com esse sapatinho, desejando este filho. Profetiza a tua criança, profetiza o teu filho e consagra já esta criança a nosso Senhor Jesus Cristo, que ele possa ser como João Batista. Isabel também era estéril, não podia ter filhos, e o Senhor deu, porque o nosso Deus é fiel.
O Deus que muda o nosso coração, a nossa vida, muda também a nossa situação. Abra o teu coração e diz: Senhor, muda o meu coração, transforma o meu coração, Senhor, porque eu quero a partir de hoje entrar em intimidade contigo. Eu quero através da oração te buscar cada vez mais. Eu quero pedir para você ficar da maneira mais confortável. Se você quiser continuar de joelhos, fique de joelhos. Se você se sinta melhor sentado, sente-se. Se você prefere ficar em pé, fique. Mas olhe para o Senhor e cante esta canção, e deseje agora, como terra seca, que Ele venha derrubando esta unção, essa graça, avivando você, levantando você, transformando você. Esse é o nosso Deus que muda a nossa situação, o nosso interior, mas é o Deus também que envia o anjo para nos curar, e Ele quer te curar nessa noite. O Senhor quer fazer maravilhas em nossas vidas, por isso cante, cante. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pode ser mais forte, pode ser mais forte. Somente em Ti construirei a minha casa. Declare: somente em Ti colocarei minha esperança, pois só em Ti minha alma achou descanso. Declare isso. Eu pude respirar, pois só em Ti, Senhor, minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar. Estenda as tuas mãos para Jesus e declare: o meu coração deseja pois eu descobri, é aqui, Senhor, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri